Todos nós temos uma história. Todos nós não queremos olhar para a nossa história, porque sempre nós nos julgamos, nos criticamos, porque nós não nos achamos o suficiente. Vou começar com uma historinha para vocês, né? Sobre falar desse livro, que vale a pena a gente resgatar lá atrás, desde o primeiro contato que eu tive com o aconselhamento biográfico, que foi em 2015, quando eu estava no consultório da Lisli, eu era sua cliente, e eu não lembro se você me mostrou ou se eu que vi. Eu acredito que você viu, né? E aí eu te emprestei. Eu falei, acho que tem tudo a ver esse livro com você. Sim. O livro era Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Da Gudrun, Tomar a Vida nas Próprias Mãos. E esse livro foi escrito pela pessoa, né, que trouxe o aconselhamento biográfico para o Brasil, e mal sabia que 4 anos depois eu estaria entrando na escola de aconselhamento biográfico fundada pela Gudrun. E 4 anos depois de eu ter entrado, a Lisli topou ser minha cliente. Quando eu estava finalizando a formação, a Lisli topou ser minha cliente, e nós então realizamos o seu panorama biográfico. E esse livro, então, é o fruto desse trabalho. É a história da Lisli com a análise biográfica realizada. Quando a Lisli começou esse trabalho, ela estava numa fase da vida em que ela se sentia bem, né? Estava realizada, estava vivendo a sua liberdade. Ela traz isso no livro. E também, assim, ela já havia percorrido um longo caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, então ela estava numa fase muito bem. Ou seja, até um exemplo de que esse trabalho não precisa ser feito só quando algo está desorganizado. Mas o que eu acho, assim, né, olhando para a história dela e como é que foi todo o processo, ainda havia algo a ser reconhecido, a ser integrado nessa história. Sim. A experiência no início foi muito difícil, porque é muito difícil você olhar para a sua história e ressignificar essa história no primeiro momento. Ao longo do trabalho, que foi a duração de 6 meses, a Dani me trouxe uma outra visão, né? Porque nós trazemos já uma autocrítica muito grande e um julgamento, né? Nós somos filhos do julgamento. E quando eu comecei a ter a consciência e me deparei com a minha história com outros olhos que veio deste trabalho, eu consegui olhar uma outra pessoa, né? Então, eu sou filha do medo, e eu saí do medo e fui para a coragem. E quando a Dani falou para mim no final desse trabalho, vamos escrever um livro, porque eu acho que seria muito importante para ajudar pessoas. Como eu sou terapeuta, e isso eu digo que eu já trouxe da barriga da minha mãe, que no livro eu conto, eu pensei em transformar vidas através do meu depoimento, meu testemunho, da magia da vida, trazer outras lentes, uma lente mais colorida, de olhar a vida de uma forma mais de gratidão, de agradecer a oportunidade de evoluir, de se conhecer, reconhecer, porque nós buscamos esse reconhecimento da sociedade, da família.
diante dos fatos, nós acabamos tendo interpretações. E a partir dessas interpretações, nós criamos uma forma de enxergar a realidade. Então, revisitar essa história pode ajudar a clarear essas interpretações, clarear essas necessidades que existiam, se foram atendidas ou não, o que a partir disso, né, quais escolhas foram feitas, enfim. Há muitas possibilidades de aprofundamento em si mesmo a partir desse trabalho. Por isso que eu acho que ele é muito rico, né, nesse quesito do autoconhecimento. Também pode ser muito terapêutico justamente por esse trabalho de ressignificar para si mesmo a sua própria história, ressignificar a si mesmo e muitas vezes outras pessoas importantes desse contexto. Essa história, né, cheia de resiliência, de coragem, de superação, ela pode servir de incentivo para muita gente. E também, eu acredito que as pessoas possam conhecer também um pouco desse trabalho, que é o aconselhamento biográfico. Isso é parte da intenção desse livro. E possam também se beneficiar. Que o aconselhamento biográfico, ele traz para você uma nova visão, para você poder olhar para a sua história. Nós buscamos muito fora, né? Pessoas, ambientes, situações, mas o aconselhamento biográfico, esse panorama biográfico traz mais essa forma mais intrínseca de você poder se olhar sem julgamento e aceitar aquilo que foi, que é e o que você pode modificar, né? Porque o resultado será a sua vida. Hoje, eu me considero uma pessoa de sucesso. E acho que esse é o ponto, né? Desafios todos passamos, né? A vida nem sempre se apresenta bonita e colorida, né? Mas eu acho que ela é cheia de simbolismos e de oportunidades de crescimento. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Que a gente pode extrair das experiências e crescer com elas. E a hora que a gente faz essa revisita na história, é mais fácil de organizar isso, né? Entender essas experiências, não muitas vezes sair das dores, porque a gente se desloca daquela época, daquela cena, você olha como se estivesse olhando um panorama de longe, né? E isso permite com que você consiga olhar de fora essa história. E no livro, queria só destacar uma coisa, né? É trazido uma análise dessa história. O panorama, não necessariamente a gente faz isso. Essa digestão, essa análise, essa interpretação dos fatos, o ideal é que ela seja feita pelo protagonista da história. A gente, como profissional, ajuda com perguntas, ajuda com espelhamentos, destacar algumas cenas, conectar partes. Mas o ideal é que esse processamento, né, da história seja feito pelo protagonista. No livro eu trago uma análise para mostrar um exemplo do que pode ser extraído a partir de uma história, né? E a história da Liz é uma história muito rica nesse sentido, assim, em que ela não viveu vários dos arquétipos, ou seja, modelos de desenvolvimento que seriam ideais para cada fase. E como que ela lidou com isso? Então é muito rico nesse sentido. E a análise, claro, que eu tentei trazer da forma mais isenta e sem julgamentos possível, mas passa pela minha subjetividade, né? Cada profissional tem essa flexibilidade de poder trazer o seu enriquecimento, assim como no trabalho, qualquer trabalho terapêutico, né? Cada profissional traz a sua habilidade, a sua qualidade para o trabalho. Então a ideia é que essa análise não ingesse a visão do trabalho, né? Não é uma forma única de se fazer, mas é uma oportunidade de se ver como a gente pode aprender com a vida, como a vida pode nos trazer ensinamentos, e o quanto ela está dialogando com a gente. Eu gosto muito dessa fala, assim, o quanto a vida está dialogando, né? O quanto a gente está podendo perceber as nossas necessidades, né, por trás das escolhas,
E então a ideia é essa, a ideia é que a gente possa, enfim, ajudar muitas pessoas, né, Liz? Sim, esse trabalho foi feito para ajudar pessoas, para ajudar mulheres, né, que em busca de um sonho, de uma realização, às vezes ficam presas em suas gaiolas douradas, né? Então, este trabalho, a nossa ideia é fazer com que este trabalho possa trazer uma nova consciência, um despertar de que tudo é possível e que a vida tem a sua magia, mas depende muito de como você a vê e como você está presente na vida, aceitando, agradecendo, trabalhando essa autolapidação, porque você começa internamente a trabalhar aquilo que você quer, indo de encontro às suas necessidades para a sua própria realização. Vou colocar o link aqui para quem se interessar em comprar o livro, também dá para ver diretamente conosco, né? Mas tem essa opção de comprar no site, tanto por esse quanto na Amazon. Também está vendendo em Portugal, na Espanha. E esperamos que seja assim, muito provocativo no sentido de olhar para a sua história. Isso. Com esse olhar de potencial, o que a minha história me revela, o que eu posso aprender com ela, o que eu posso extrair dessas experiências. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito e cabe a cada um encontrar o seu lugar, encontrar a sua força e acessar a sua plenitude. Então, este trabalho, ele me trouxe mais confirmação daquilo que eu já fazia. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo ajudar pessoas, porque eu sempre me via como um lobo solitário, né? Eu caminhava à frente, eu aprendia e depois eu vinha buscar a minha matilha. E o buscar é ajudar pessoas para que elas saibam aonde caminhar e como caminhar. Sou muito grata a vocês por estarem aqui conosco hoje e que possamos juntos caminhar, fazer esse caminho junto com a matilha. E nós seguimos, né, divulgando o livro, divulgando os possíveis trabalhos que vão acontecer a partir dele. E, como eu falei, tem um link ali para quem se interessar. Muito obrigada pela presença de quem pôde estar aqui, pelo carinho. E até uma próxima, né, Liz? Até uma próxima e que essa próxima seja muito próxima. Deus abençoe a todos vocês. Então, a cada tombo, eu levantei mais forte. Carreguei o medo durante uma vida inteira. Medo de me expor, medo de falar, medo de me colocar, medo de me posicionar. E hoje eu estou diante de todos vocês, porque eu desbravei o caminho para encontrar a minha coragem. E eu descobri que a minha coragem estava dentro de mim. A partir do momento que eu olhei para mim e aprendi a me amar. Aprendi a agradecer os meus pais, meus ancestrais, a minha família. Eu aprendi a olhar para a vida com colorido. Quando nós nos colocamos frente a frente com a nossa história e aparece um anjo como a Dani na minha vida e fala para mim: mulher, você tem que colocar isso num livro. E eu falei para ela: eu não consigo, eu não sei escrever. Ela falou: não, vamos devagarzinho, vamos junto. E ela me deu a coragem. O livro foi passado por algumas pessoas, a Constância que está aqui fez uma análise crítica do livro, porque eu dizia: não tá bom, não, falta mais coisas. A Dani também mais crítica que eu ainda. E aí a gente foi enrolando isso e se passou o tempo. E hoje o livro está aí, ele nasceu.